a tua palavra ao seu coração, à sua mente, aquilo que ele meditou. Traz nesse momento, com auxílio e direção do teu Espírito. Permita que a tua igreja seja edificada nessa noite. Saiamos daqui, Senhor, alimentados por tua santa e poderosa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Paz seja Deus. É bom. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45, o versículo 45 e o versículo 46. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Só esses dois versículos. Podem sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos meditar nesses dois versículos da palavra de Deus. Falar um pouco sobre essas palavras que o Senhor Jesus falou e ensinou, né? E aqui Jesus fala que o coração do homem é um tesouro. Ele diz que esse homem pode guardar coisas boas e pode guardar também coisas ruins, né? Lá em Provérbios 4:23 diz que de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedes a saída da vida. Então, é um tesouro que deve ser guardado e é esse tesouro que nos conduzirá à vida eterna, né? Eu anotei algumas anotações aqui e eu coloquei o tema dessa mensagem: o homem e suas escolhas, né? O homem faz muitas escolhas e a maioria dessas escolhas são escolhas erradas, né? São escolhas que não levam a Deus, né? Bom, aqui Jesus fala aqui que o homem bom, né? Nós vemos na passagem que aquele homem pergunta para Jesus, né? E chama ele de bom. E Jesus diz: não há ninguém bom. Por que me chamas de bom, né? Só há um que é bom, que é o vosso Pai que está no céu. Jesus estava se referindo, dizendo que não há homem nenhum que seja bom. Não que Jesus não fosse bom, mas querendo mostrar a condição de cada homem. Que todo homem, ele em si, ele é mau, ele não é bom, né? É isso que Jesus estava se referindo ao falar aquele jovem que chamou Jesus de bom. Bem, lá em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, vai nos falar da condição do homem, a condição de todo homem. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Verso 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos
a destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição de todo o homem, né? Aí no versículo 23 ele diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano está nessa condição, né? Aqui caminha para o abismo, para praticar o mal, são pés ligeiros para derramar sangue, seus caminhos são caminhos de destruição, não conhecem o caminho de Deus. Essa é a condição de todo homem, vive nessas condições. E em Romanos, capítulo 1, versículo 23, Romanos 1, 23, Paulo fala aí da condição desse povo, lista esses pecados, fala que eles são, procurar aqui, irmãos, na minha Bíblia, que eu marquei aqui, mas eu não... Romanos 1, 23, diz assim: e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus entregou a concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desobedecerem seus corpos entre si. Olha só. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e se viram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões infames. Olha só, Deus abandonou. Por quê? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Olha só o homem cometendo aí esses vários tipos de pecado. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a iniquidade, cheio de prostituição, cheio de malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem aos que a fazem. E aqui Paulo lista uma lista de vários pecados deste homem que está afastado de Deus, que não quer saber de Deus. E aqui nós vimos alguns, né? Pessoas que entregam os seus próprios desejos e fazem as suas próprias vontades, né? E escolhem ser o próprio rei da sua própria vida. Ele não deixa e não quer ninguém reinando sobre a sua vida. Eles mesmos são os reis de si mesmos, né? E aqui cometem todo tipo de pecado e se afastam de Deus. Bom, essa é a condição de um homem, irmão, que não tem Deus. Quando a gente fala homem, se refere não somente ao homem, mas o homem e a mulher, né? Que não tem Deus. É como um carro desgovernado, que não tem freio. Imagine só um carro sem freio descendo uma ladeira. O que vai acontecer, né? Ele vai causar um acidente. Esses dias mesmo nós vimos um ônibus aí que estava cheio de pessoas que vieram de um jogo, né? E esse ônibus desceu uma ladeira, faltou freio, e foi grande a tragédia que aconteceu, né? Morreram algumas pessoas, porque ele capotou várias vezes. Então, o homem,
sem Deus, ele é esse carro desgovernado, sem freio. Ele não consegue parar, ele caminha para o abismo, ele caminha para o inferno, porque ele não tem como frear, como entender as coisas de Deus. E ele vai caminhando cada dia para o abismo e vivendo por seus próprios deleites, por seus próprios prazeres, para fazer a sua própria vontade. Bem, mas Deus pode transformar esse homem mau em um homem bom. Deus pode fazer isso, né? E louvado seja Deus por isso. Vamos abrir em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz. Olha só que maravilha que Deus pode fazer nas nossas vidas. Efésios 2, a partir do versículo 1. E ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Estávamos nós mortos e ele nos deu vida. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Era assim que nós éramos, irmãos, que nós vivíamos, né? Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo pela graça. Sois salvos, louvado seja Deus. Andávamos perdidos, errantes, como esse carro sem freio, fazendo nossa própria vontade. E a palavra de Deus aqui diz que nós éramos filhos da ira, né? E andava segundo o príncipe da potestade do ar, segundo a vontade de Satanás. Era assim que nós andávamos, né? Mas a graça de Deus nos alcançou. Louvado seja Deus. Então, essa era a nossa condição antes de Cristo, né? Andávamos dessa forma, né? Então, mas agora fomos lavados, fomos regenerados, fomos renovados. Louvado seja Deus. Abra aí a sua Bíblia em Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, versículo 5. Olha só, e nós não éramos bonzinhos, e nós não fizemos nada para agradar a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos amou. Louvado seja Deus. Tito 3, 5 diz assim: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ele nos lavou, Ele nos regenerou e renovou a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, Jesus disse que é necessário nascer de novo. Lá em João 3,7 ele diz que aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Então esse velho homem que nós éramos, essa antiga criatura que nós éramos, teve que ter um novo nascimento, ter um encontro com Cristo, aleluia, para que a gente pudesse ter essa nossa vida transformada. Então Jesus transformou o nosso coração em um tesouro bom. Agora nossos lábios falam coisas boas, louvado seja Deus. Nós podemos louvar ao Senhor, porque o Senhor transformou o nosso coração em um tesouro bom. Então, como mudou a nossa vida, a nossa maneira de falar, né? Eu não sei os irmãos, mas eu antes de conhecer Cristo, quantos palavrões eu falava por dia, qualquer coisa era um palavrão, né? E Jesus mudou o nosso modo de falar e colocou um cântico novo na nossa boca, porque falamos agora aquilo do que o nosso coração está cheio, aleluia, o nosso coração hoje está cheio do amor de Deus, louvado seja Deus. Então, Ele derramou rios de águas vivas no nosso coração, aleluia, louvado seja Deus. E por isso que Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Louvado seja Deus.
E nossa vida foi transformada, irmãos. Louvado seja Deus. E Deus quem fez brilhar a luz em nossos corações. Aleluia. Não foi por nosso mérito. Não foi porque você veio à igreja, você veio, mas por trás dessa sua disposição de vir, Deus estava te conduzindo, Deus estava me conduzindo. Aleluia. Deus nos trouxe até a sua presença. Deus foi nos cercando de amor, apesar da pessoa que nós éramos e apesar das pessoas que nós somos. Aleluia. Ele foi nos conduzindo e nos trouxe para a sua presença. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Vamos ver lá o que diz. 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, das trevas resplandeceu a luz e brilhou a luz de Deus no nosso coração. Ele fez brilhar a luz em nosso coração. Louvado seja Deus. E agora, irmãos, nós cantamos e adoramos e louvamos ao Senhor. Louvado seja Deus. Salmo 104, versículo 33. Salmo 104, versículo 33. O salmista aqui diz que cantará louvor ao Senhor, e é o que nós fazemos hoje. Ele diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Aleluia. E agora, irmãos, nós podemos cantar ao Senhor. E nós não precisamos de uma condição boa. Nós precisamos estar com saúde. Agora, seja qual for a circunstância, nós louvamos e adoramos e engrandecemos o nome do Senhor. Aleluia, porque Ele colocou um cântico novo na nossa boca, colocou no nosso coração o desejo de adorá-lo. E nós fazemos com um coração alegre. Louvado seja Deus. Isso que Deus fez na nossa vida. Então, na palavra de Deus, cantamos e adoramos e obedecemos a sua palavra. E nós não só cantamos e nós só louvamos, como nós também obedecemos. Jesus lá em João 14, 23 diz assim, João 14, 23, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, e guardar a palavra de Deus não é ter uma Bíblia em casa, não é ter uma Bíblia no celular. É ler a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus em prática. Tá? Não é andar somente com a Bíblia debaixo do braço, mas chegar em casa não ler. É a gente ter intimidade com Ele através da leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Ler e obedecer. É isso que nós devemos fazer. E na palavra de Deus temos vários ensinamentos. Como usar a nossa boca e não falarmos palavras vãs. Eu citei alguns ensinamentos aqui da palavra de Deus que nós devemos fazer. Como agir com as pessoas que não conhecem o Senhor. Como nós devemos falar? Colossenses 4, versículo 6. Vamos ver lá o que diz Colossenses 4, 6. Diz assim: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Olha só, tem que ter uma palavra agradável, com tempero, ou seja, que não sejamos exagerados, né? Para aqueles que não conhecem Deus. A palavra de Deus também nos ensina como dar bons conselhos, dar bom exemplo. E com a palavra, dar bom exemplo com palavras que edificam. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Às vezes, irmãos, muitos saem falando qualquer coisa, de qualquer jeito, e nós não devemos ser assim, né? Nós devemos
saber o que falar e falar palavras que edificam aqueles que ouvem a gente falando. Olha só o conselho aqui da palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavras que não sejam, que sejam desagradáveis, mas só o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Olha só, irmãos, louvado seja Deus. Então, que a nossa palavra seja uma palavra que edifique, né? Que promova a edificação àqueles que nos ouvem. E ainda Colossenses 3,16, diz aqui também, dar bom exemplo, ensinar a palavra e dar bons conselhos. Então, nós podemos falar ensinando a palavra de Deus e nós podemos também dar bons conselhos dentro da palavra de Deus. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, esses conselhos, amados, a palavra de Deus nos ensina, né? O Espírito Santo, aqui através da vida de Paulo, nos ensina como nós devemos usar a nossa boca, que a gente possa falar palavras que edifiquem, que a gente possa aconselhar, que a gente possa salmodiar ao Senhor, cantar ao Senhor uns com os outros, né? E para terminar, devemos pregar e viver a palavra, assim como o apóstolo Paulo falava, ensinava, né? Foi um homem grandemente usado pelo Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus, mas ele fala umas palavras aqui que é exemplo para nós. É 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, 27, diz assim: portanto, corro, não como indeciso, combato, não batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Louvado seja Deus. Então nós temos que pregar a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, olha, eu subjugo o meu corpo, né? Eu reduzo a servidão. Para quê? Para que eu não somente pregue aos outros, né? E eu fique reprovado naquilo que eu prego, mas que eu realmente seja aprovado naquilo que eu falo, naquilo que eu ensino, né? Então é isso que o apóstolo Paulo falava de si mesmo, e é isso que a gente tem que trazer de exemplo para nós. Às vezes nós estamos preocupados em ensinar a palavra de Deus, em mostrar aquilo que está escrito para os outros. E para mim, eu aplico isso na minha vida, né? Meu coração está sendo um tesouro bom e eu estou abrigando, né, essas coisas boas dentro de mim, ou eu só estou querendo ensinar, pregar para os outros e esqueço que eu, né, preciso realmente ser aprovado por Deus, né? Nós temos que olhar para dentro de nós, entender que nós precisamos, né, ser aprovado diante de Deus. Bom, e Tiago 1:22, né? Tiago 1:22 que diz: ser praticante e não somente ouvinte, né? É muito bom pregar a palavra de Deus, é muito bom vir à igreja ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos vários recursos, nós temos as redes sociais, temos a internet aí que tem vários pregadores bons que pregam a palavra de Deus. Nós temos muita oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não ensina somente a ser ouvinte, ela nos ensina a ser praticante da palavra, né? Porque se nós somente ouvimos e não praticamos, não colocamos em prática, de nada vai nos servir ouvir, é somente perca de tempo, né? Então, Tiago 1:22 diz assim: e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso serve para nós, irmão, meditarmos nessa palavra, né? Porque quando nós não praticamos
nós estamos enganando a nós mesmos, né? Achando que estamos vivendo uma vida na presença de Deus só porque ouvimos, só porque cantamos, só porque pregamos. Mas eu pratico aquilo que eu ouço, né? Eu vivo a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos exorta a sermos praticantes da sua palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, nós colocarmos em prática essas palavras, nós seremos esse tesouro bom que o Senhor Jesus falou, né? O homem bom, né? Guarda o seu bom tesouro, porque a boca fala aquilo do que o coração está cheio. E se nós enchermos da palavra de Deus, né? Se nós tivermos comunhão com Deus, né? Nós tivermos consagração, que o pastor já ensinou aqui para nós. Consagração é andar consagrado, né? Estar junto com o Senhor. Né? Se nós vivemos essa vida de oração, de comunhão, de leitura da palavra, com certeza o Espírito Santo vai nos fortalecer e nós vamos viver e vamos praticar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos colocar em prática essas palavras, porque se assim fizermos, irmãos, nós não seremos só ouvintes, mas seremos cumpridores e com certeza o Senhor se agradará de nós. Amém? Que as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o nosso diácono Moisés, para essa grande, oportunidade.